De extinção de dinossauros, animais em risco de extinção. Certamente você já ouviu falar em extinção, mas você sabe o que significa um animal estar extinto? Dizemos que ocorreu uma extinção quando um determinado organismo não está mais presente em um ambiente. A extinção pode ser local ou global, mas não pense que a extinção é necessariamente um problema. A extinção é sem dúvida importantíssima para o processo de evolução. Imagine que a extinção dos dinossauros nunca tivesse ocorrido. Como teria se desenvolvido os atuais mamíferos? A grande questão está na extinção acelerada promovida pela ação humana, com alterações massivas nos ecossistemas. Apesar disso, vamos hoje retomar os maiores animais extintos desse planeta, que não necessariamente foram extintos por nós. Aliás, nem existíamos ainda. Sejam todos bem-vindos, curiosos. Vamos com o vídeo logo após a vinheta. Em 10º lugar, Andrewsarchus, o lobo gigante. De fato, esse gigantesco animal lembra muito um lobo. A verdade, porém, é que o Andrewsarchus não foi um canídeo, mas seus parentes mais próximos na atualidade são, na realidade, ovelhas e cabras. Esse mamífero carnívoro consagrou-se como um dos maiores de todos os tempos, atingindo, contando com a cauda, aproximadamente 4 metros de comprimento e até 1,80 m de altura. O animal, que viveu cerca de 45 a 36 milhões de anos atrás, pesava de 800 a 1.800 quilos, ou seja, mais de 1 tonelada. O motivo da extinção do Andrewsarchus pode estar relacionada ao clima e à chegada de novos superpredadores em seu ambiente. Com a mudança do clima, várias presas que o lobo gigante caçava passaram a desaparecer. Em 9º lugar, Meganeura, a libélula gigante. Você talvez já tenha ouvido falar dela nos livros didáticos como libélula gigante. Meganeuras eram insetos enormes, extremamente semelhantes às libélulas, aparentemente, é claro, já que geneticamente são extremamente distantes desses insetos atuais. Suas asas, que chegavam até 66 centímetros de comprimento, tornava as meganeuras um dos maiores insetos predadores e voadores na história do mundo. Estima-se que tinha um corpo de cerca de 47 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 75 centímetros de largura. Seu tamanho provavelmente deveu-se às grandes proporções de oxigênio na atmosfera na época, há cerca de 317 e 247 milhões de anos atrás. Sua dieta consistia principalmente de outros insetos e pequenos anfíbios. Deinosuchus, o crocodilo gigante. Tão longo quanto um ônibus e com dentes do tamanho de bananas, este predador era o maior carnívoro de seu ecossistema. Semelhante aos crocodilos e jacarés modernos, viveu entre 80 e 73 milhões de anos atrás. Com até 12 metros de comprimento, seus dentes eram grandes e afiados, capazes de matar e comer desde tartarugas marinhas, peixes até grandes dinossauros. Para os pesquisadores, a anatomia desses crocodilos do passado se difere dos que são hoje conhecidos, uma vez que o focinho era longo e largo, mais inflado, na frente e ao redor do nariz, de uma forma não vista em nenhum outro crocodilo, vivo ou extinto. Apesar de não ter sido descoberto o motivo do nariz dilatado, os autores estão otimistas em futuras pesquisas. Em 7º lugar, Dunkleosteus, o peixe gigante. Esse peixinho, que viveu entre 415 e 360 milhões de anos atrás, era um placodermo, classe de peixes que tinham placas encouraçadas e articuladas recobrindo seu corpo, com até 11 metros de comprimento, pesando até 4 toneladas. Um fato curiosíssimo sobre esses animais é que possuíam a mordida mais forte do mundo, 10.000 vezes mais forte que um tubarão. Usando o crânio fossilizado do peixe, pesquisadores puderam construir um modelo de sua cabeça. Assim, puderam concluir que a força da mordida deste peixe podia chegar a 5.000 quilos. Os cientistas também descobriram que a criatura, coberta com placas duras,
parecidas com uma blindagem e que pesava até 3,5 toneladas, poderia fechar sua mandíbula a uma velocidade incrível e comer qualquer outra criatura no oceano. Os dentes do antigo monstro marítimo concentravam a força da mordida em uma pequena área a ponto do canino em uma força que chegaria aos 5.625 kg por centímetro quadrado. Em sexto lugar, Arthrothera, a centopeia gigante. Esse invertebrado gigante poderia crescer até mais de 1,5 metros de largura e às vezes mais de 1,80 metros. Viviam em pântanos há cerca de 320 a 290 milhões de anos, tendo as grandes meganeuras como vizinhas de habitat. O corpo achatado da Arthropleura é composto por aproximadamente 30 segmentos articulados, cada um coberto por placas laterais e uma central. A proporção de pares de pernas para segmentos corporais foi de aproximadamente 8:6, semelhante a alguns milípedes atuais. Normalmente, a armadura do Arthropleura se desfazia após a morte do animal, e apenas segmentos ou placas individuais eram preservados como fósseis. Infelizmente, ninguém ainda encontrou um indivíduo grande e completo de Arthropleura. Inclusive, por ausência de sua boca fossilizada, é difícil afirmar qual o seu tipo de alimentação. Porém, evidências indicam que Arthropleura seria um animal herbívoro, graças a restos de plantas encontrados no estômago desses animais. Em quinto lugar, Arquitopus, o urso gigante. Seu tamanho realmente impressionava, até para os ursos atuais. Podia atingir cerca de 3,5 metros de altura quando ficava em pé, medindo cerca de 1,8 metros quando estava sobre as quatro patas. Esse grande animal era magro e possuía as pernas muito longas e, portanto, mais ágil e letal. Tinha condições de correr atrás de suas vítimas, percorrendo longas distâncias com bastante facilidade. Fósseis encontrados na Argentina demonstram bem como eram os hábitos alimentares desse gigante. Seu crânio demonstrava hábitos totalmente carnívoros, com molares especializados em cortar carnes e caninos enormes. Além disso, analisando a cavidade ocular, percebemos que esse urso, além de tudo, possui uma visão invejável e que podia ser ampliada ainda mais quando ficava de pé. Especialmente falando, esse urso podia viver nas planícies centrais do norte do Alasca e do Canadá, há cerca de 800.000 a 12.500 anos atrás. Em quarto lugar, Megalodon, o tubarão gigante. Você já deve ter ouvido falar no maior tubarão que já existiu, o Megalodon. Só sua cabeça media 4,65 metros e sua cauda cerca de 3,85 metros de altura, com 250 dentes serrilhados. Para sustentar toda essa estrutura, precisava caçar grandes presas, incluindo baleias, focas e tartarugas marinhas. Esse predador feroz viveu há 2,6 milhões de anos atrás, mas foram mencionados pela primeira vez apenas no século XVII, quando o naturalista dinamarquês Nicolas Steno identificou os dentes encontrados como sendo de tubarões. Como não existem fósseis completos do corpo do Megalodon, os conhecimentos sobre a sua dieta, vida e habitat são atingidos a partir de estudos dos dentes, muito mais fáceis e de certo modo mais comuns de serem encontrados. Entretanto, o maior questionamento sobre o tubarão é qual a razão por trás de sua extinção. Sabe-se que eles estavam no topo da cadeia alimentar. Então, o que teria levado ao desaparecimento desses temidos monstros marinhos? Sem uma razão definitiva que explique a extinção, estudiosos sugerem teses que podem explicar esse declínio. A primeira hipótese, e mais aceita, envolve as mudanças climáticas. Analisando a glaciação dos polos, a escassez de suas presas pode ter influenciado diretamente na falta de alimento para os megalodontes, que por sua vez necessitavam de grandes quantidades de comida para sobreviver. Titanoboa, a cobra gigante. Imagine a maior cobra já encontrada, com quase 15 metros de comprimento. Um réptil gigante que poderia devorar crocodilos inteiros.
Essa é a Titã Momoa, que não matava suas caças com as presas e nem com veneno, mas sim as esmagavam até a morte, como as jiboias atuais. Ela era realmente enorme, medindo cerca de 14,6 metros de comprimento e pesando até 1.133 quilos. São poucos os registros de fósseis que temos atualmente. Em segundo lugar, Phorus racide, a ave gigante. Popularmente conhecidos como aves do terror, essas grandes aves carnívoras surgiram após a extinção dos dinossauros não avianos, devido à ausência de predadores de grande porte, assumindo de forma fantástica o papel de grandes predadores como o Tiranossauro Rex. Elas variavam de 1 a 3 metros de altura, dotados de bicos enormes e curvados. Como os das aves de rapina atuais, eram bem afiados e desenvolvidos especialmente para rasgar a carne de suas presas. Em primeiro lugar, Cameroceras, a lula gigante. Vivos entre 470 e 460 milhões de anos atrás, esses animais mediam até 9 metros de comprimento e tinham 17 pés ou mais. Sendo o maior predador de sua época, assemelhavam-se a uma lula, porém com o corpo embutido em uma concha com forma de cone. Provavelmente, tratava-se de um animal que vivia em águas profundas e escuras, pois seus olhos primitivos deveriam se incomodar com luzes mais fortes. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo. Traremos sempre vídeos um mais interessante que o outro. Muito obrigado e até a próxima!